Oi, gente, eu não estou conseguindo parar a música. Vou trocar. Tá, é difícil até falar depois da música, mas essa foi a Chaconne de Bar, foi escrita por volta de 1717, 1720. Quer dizer, repetindo para quem não estava, a ideia... Hoje a gente fala um pouquinho também de traduções, de adaptações. E aí depois, então, a gente ouve a mesma música, só que daí no arranjo para piano, que é muito bonita também, mas... Bom, o que vocês acharam? Quer dizer... Ok, Leonardo, a gente fala depois. Alguém já tinha escutado, conhecia isso? É uma música que foi feita para violino solo, e depois teve alguns arranjos também muito bonitos. Vocês vão ver que é a mesma música, mas é completamente diferente, né? A força da música permanece, mas, quer dizer, é outra música, mas é a mesma música. Mas vamos voltar à nossa vaca fria e dar uma olhadinha rapidamente na Medea. Eu sei que vocês leram já, responderam o questionário. Eu para falar, é que eu entrei na disciplina agora por conta do problema que teve na estágio. Eu estou podendo pagar a disciplina que eu reprovei, e ela é obrigatória. Tudo bem, Vanessa. Aí eu tentei responder durante a semana inteira e tive algumas dúvidas, mas dúvidas assim, eu já reprovei, né? Aí, como eu não acompanhei aula nenhuma e tentei acompanhar, aí não teve semana passada, aí teve o tempo acabou, mas ainda tem a fase 2 da B1, aí tem como recuperar. Aí eu não consegui tocar para frente, mas eu entendi um bocado. Apesar de ser aquele... É um trocadilho de palavras que meio que, assim, que requer muita atenção. E no psicológico que eu me encontro, eu não consegui, entende? Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, para mim não perder o conteúdo mesmo, entende? A respeito do que exatamente, Vanessa? Do conto, porque o conto ali é um conto que, pelas questões que eu respondi 5 ou 6, eu acho. Ok. Que é uma trama de uma pessoa que é de um governador, a mulher de um governador que renega os filhos, a família, o lugar bom, os status, tudo que tem, porque ela se encontra deprimida. Então, a depressão dela está acima de tudo. A opinião dela, a razão dela, a palavra dela, a inteligência dela e tudo que a ver é realmente o tudo perante o nada, que nada é o resto que ela enxerga. Aí eu fiquei assim, meio que é o trocadilho de palavras ou eu tô doida? É o que de palavras? Eu não entendi. O trocadilho, porque o palavrear, assim, a forma como o texto é escrito, ele não é de fácil interpretação. Pronto. Vamos lembrar, texto escrito há 2.500 anos atrás, né? Não é exatamente um conto, né? Depois a gente vai passar, né, pela forma conto, é uma das formas, né, um dos gêneros literários. Essa, na verdade, é uma tragédia, né? A gente leu ela muito também, não só para vocês terem contato, né, com uma tragédia grega, mas para também a gente poder ler, que é o nosso objetivo. Vamos ver se a gente acho que consegue começar hoje a trabalhar com a poética de Aristóteles, né, que é uma sistematização, uma tentativa, primeira de sistematização da teoria literária, né, um pouquinho posterior às tragédias, né, feitas pelo Aristóteles, um filósofo,
né, em que ele vai comentar várias tragédias, né, vai comentar as epopeias. A gente, você não estava no começo, a gente leu um pedacinho da Ilíada, que é uma epopeia, né, de Homero, né, e que tem diferenças muito significativas para o que veio depois, né, que foi no caso específico, né, que a gente está trabalhando a tragédia, né, ao lado da epopeia e da tragédia, do gênero épico, do gênero dramático, né, que veio. A tragédia é uma peça de teatro. A epopeia é o que vem depois a dar no romance, vem a dar no conto também. Né, e que, além das duas, a gente tem também o gênero lírico, né, de que a gente leu algumas poesiazinhas, né, lá do Anacreonte, né, também lá da mesma época, do comecinho da Aurora, né, da poesia grega, né, mas mesmo, quer dizer, então, para quem leu e para quem não leu, a gente agora dá uma passadinha rápida, né, seguindo aquelas questões, né, vou tentar ir respondendo uma por uma, né, eu sei que vocês já responderam, mas até para quem não teve oportunidade, né, de ler ela inteira, né, ou para quem ficou com algumas dúvidas, porque o texto realmente é difícil, né, não é exatamente que o texto seja difícil, mas, quer dizer, é para a gente como se fosse um filme de hoje, né, que para eles era a representação teatral. Tem diferenças muito significativas, que para eles isso era muito um contexto religioso. Professor, Né? Oi. Eu estava vendo, né, eu lendo toda a tragédia, né, para responder o questionário, eu percebi, né, como acredito que a maioria percebeu o grau de dificuldade que possui, né, a tragédia. E eu estava pensando aqui que sem o auxílio dos filmes, eu acho que seria um pouco assim, bem complicado, né, de responder as perguntas. Legal, legal, legal. Por isso que a gente passou os filmes antes, né? Fez uma coisa que normalmente é uma ordem inversa, né? Normalmente a gente lê o texto antes e assiste os filmes depois para comparar. Vocês viram que os filmes são bem diferentes entre si, né? A própria história, ela quer dizer, então, são traduções, né? Que são tanto a tradução entre línguas. Por exemplo, o texto foi escrito em grego, foi traduzido para o português. Tem várias traduções do texto, todas são muito diferentes entre si. Umas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Essa não é a mais complicada, né? Por isso que eu deixei ela para vocês. Depois a gente vai comparar algumas opções de tradução, né, de um trechinho de 10 versos, né, só para vocês verem um pouquinho, né, como o tradutor escolheu determinadas palavras, né, para traduzir aquilo. E assim como teve traduções, então, tipo do grego para o português, teve traduções, né, do texto, né, do Eurípides para o cinema, no caso, por exemplo, dessas duas adaptações, né, que vocês viram, do Pasolini e do Lars von Trier. Né, mas vamos contar muito, né, com que é a aula de literatura, contar muito com o texto original. Vou pedir permissão, então, para vocês para colocar o texto de novo dela aqui. Aí. E a gente vai seguindo a partir daquelas questões. Eu vou pedir permissão para, por efeito de tempo só mesmo, e vocês vão me interrompendo, se for o caso, se vai ficando dúvida o que vai acontecendo. Né? Podemos começar? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí a... Estou conseguindo abrir ela, liberar ela para... Aí. A primeira questão era o que a Nutriz deseja... Professor, Oi. é para ficar no texto mesmo ou nas questões? Os dois juntos. Eu vou lendo as questões
e a gente vai encontrando no texto as respostas, pode ser? Aí, ô, professor, aí no caso o senhor vai fazer aquele bate de responder a prova. Fazer o quê? Rapidão. Aquele tipo de responder as perguntas da prova. Isso. Vamos, tipo, corrigindo. Eu cheguei hoje de viagem, vocês desculpem, não deu tempo ainda de checar no Não, Moodle. mas eu só respondi 5. Então, se for 5 ou a menos, então não tem problema. Se for o quê? Desculpe, tá cortando? Sim, no caso, sim, eu só respondi 5. Certo, tudo bem, Vanessa, não se preocupe. A gente tem bastante tempo ainda. Né? Estamos ainda no começo da disciplina, né? A gente vai ter bastante coisa ainda para conversar. Mas eu quero já eliminar a minha ideia para a gente poder passar para frente, passar para a teoria mesmo. Isso, ok. Então, a primeira questão era o que a Nutriz deseja na primeira fala dela. Aquela, nunca houvesse voado barco largo, a cólquida pelas negras Pléiades. Nunca pinho houvesse sido caído e cortado nos vales do Pélio, nem sido remo nas mãos de homens ótimos que levaram a Pélias o velo de ouro. Assim, a senhora Medeia nunca navegaria para torres da terra Iócia, aturdida no ânimo por amor de Jasão, nem persuadiria as filhas de Pélias a matarem o pai, e aqui habitaria terra coríntia com marido e filhos a agradar. Tal. Né? O que a Nutriz está desejando aí? E aí fica mais claro para quem assistiu também o filme do Pasolini, porque a tragédia começa, a Medeia já está lá em Corinto, né, na cidade para onde ela fugiu com Jasão, né, e a Nutriz deseja, então, que ela nunca tivesse viajado com o Jasão, saído da terra dela, porque ela cometeu um monte de desgraças, né, na saída dela. Vocês viram lá no filme do Pasolini que ela ajuda ele a roubar o velo de ouro, né, e que ela, no caminho para despistar o pai dela e os outros integrantes da tribo dela, né, ela acaba matando o irmão e espalhando os pedaços do irmão pelo caminho para atrasar, né, a perseguição. E aí eles conseguem fugir. Então, quer dizer, o que a Nutriz deseja é que Medeia nunca tivesse feito isso, nunca tivesse fugido da terra dela, né, e causado essa desgraça toda lá atrás, né, e que daí também não causaria a desgraça toda que ela vai causar na terra de Corinto, onde ela está agora, que ela vai matar os filhos. Né? Tudo bem? Vamos para frente? Eu não consigo mexer aqui, mas consigo mexer aqui. Aí tinha uma questão, que notícias que o preceptor traz no final da página 3, aqui. Diz lá o preceptor, né? Escutei dizerem, sem parecer ouvir, perto dos jogos, onde anciãos sentam-se à beira d'água sacra de Pirene, que baniria desta terra coríntia, né, lá de Corinto, estes filhos com a mãe, o rei deste país, Creonte. De que a ordem fica invertida, né, às vezes, né, tem impérbatos, né, impérbato é essa inversão, né, de sujeito predicado, né, para poder caber dentro do verso. Se essa palavra, porém, é clara, não sei, gostaria que não fosse assim. Então, o que o preceptor está avisando? Né, que Creonte, o rei de Corinto, vai banir da terra dele, lá de Corinto, onde ele é rei, né, tanto a mãe, a Medeia, com os filhos. Né? O preceptor já chega, então, no começo da peça, com essa notícia de que ela vai ser expulsa do lugar. Né, tudo bem? Aí, na página seguinte, vem a primeira fala da Medeia. Ió é uma interjeição, né, de desgraça, né, mesmo,
né, tipo, seria um ai, 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 nosso, né? Mísera sou, miseranda de aflições, e ó, mói, mói, antes eu morresse. Quer dizer, a gente já vê que o ânimo dela não está lá dos mais elevados, né? Mais para frente, cadê? Dores sofri, dores que valem grandes prantos. Ó malditos filhos de hedionda mãe, pereçam com o pai e desapareça toda a casa, né? Todo o palácio, né? Toda, né, a casa deles. Então ela está ali desejando já, desde o início da peça, que morra todo mundo. Né? Então, digamos, respondendo à questão, o ânimo dela está péssimo. Né? Ela está, como acho que a Vanessa disse, né, em depressão, né, por conta daquilo que está acontecendo. Assim, licença de novo. Sim, então, Nas 5 questões que eu respondi, eu classifiquei com ela encontra-se em estado de espírito depressivo. isso, Nada lhe dava ânimo. isso. O marido, nem família, nem filhos. Eu acho que eu classifiquei até os empregados que chegavam a ela, falavam a ela tudo que ela tinha, do gosto de vida que ela tinha, dos status, e nada lhe agradava. Tudo era nada. Eu acho que foi isso que eu coloquei. Perfeito, perfeito. Vamos lembrar, quer dizer, isso aparece mais também no filme do Pasolini, né, que a Medeia, ela era descendente dos deuses, ela era neta do Sol, né, era uma feiticeira, né, que tinha todo o poder lá na terra dela, tinha uma relação muito forte com a natureza, né, e ela escolhe fugir com o Jasão, né, rouba, né, o Velocino com ele, né, e vai viajar com ele. Né, só que eles vão para um lugar, e aí também fica, acho que claro, no filme do Pasolini, e depois a gente vai ler uns trechinhos também de crítica, né, sobre essa questão, né, que ela sai da terra, né, onde ela era a grande feiticeira, né, a grande, tipo, a xamã lá da tribo dela, e vai viver numa terra extremamente racional. Né, daí por isso que aparece lá no filme do Pasolini, né, os dois centauros, né, o primeiro centauro, quando Jasão é criança, dizendo, né, que tudo é santo, tudo é sagrado, né, esse é o mundo em que a Medea vivia, né, para depois esse mundo ser desacralizado, né, ela viver no meio de um mundo onde agora os homens é que mandam, né, onde ela não tem mais a força que ela tinha, né, vocês lembram no filme em que ela, quando está já no começo da viagem com Jasão, põe a mão na terra, né, e diz, eu não estou mais sentindo a terra. Né, quer dizer, ela perdeu aquela relação, né, muito forte que ela tinha com a natureza, né, e vai acabar se tornando uma mulher comum. Né, e isso que vai ser, quer dizer, a grande desgraça dela. Né, ela perder aquele status que ela tinha, né, para ter que assumir o papel de uma esposa, né, de uma dona de casa, de uma mãe de família, né, coisa que onde ela vivia, né, a gente vai ver depois nos textos também, quer dizer, já adiantando então um pouquinho para vocês, quer dizer, ela vivia num tempo em que as mulheres mandavam e que os deuses eram mulheres, né, a grande deusa mãe, né, que tinha toda uma relação com a natureza, né, e de como, quer dizer, que isso faz sentido, né, a gente pensar na figura, na imagem, né, de Deus, como ele começou como uma mulher, né, quer dizer, era uma mulher que, na verdade, que dá a luz, é uma mulher que tem essa relação, né, de cuidar, de cuidar da casa, né, e gerar vida mesmo, né. Só muito tempo depois, já aí com os deuses olímpicos, né, Zeus, por exemplo, que é o rei dos deuses, é homem, né, e aí todo o cristianismo depois, em que Deus é homem também. Mas isso tudo veio, né, vamos dizer, os textos críticos depois, né, por uma inveja muito grande que os homens tinham do ventre das mulheres. Então a ideia vai ser também, muito posteriormente, recentemente, no século XX, né, especialmente por um psicanalista, o Jacques Lacan, né, vai ser muito valorizada como sendo uma mulher,
né? E vocês sabem, talvez alguns conheçam um pouquinho de Freud, né? Para Freud, a mulher era um homem incompleto, né? A mulher era um homem que não tem falo, né? Não tem pênis, né? E a vida da mulher, né, para o Freud, né, ela sente muita inveja do falo, né, do homem ter o falo, do homem ter, né, o pênis, né, do homem ser o grande, o sexo forte, né, a gente diria hoje. Né. E aí para o Lacan, né, que é um discípulo do Freud, né, ele vai dizer que não, né, que Medea não era uma mulher fálica, né, como a tradição passou, né, dessas mulheres serem inferiores aos homens, porque exatamente ela escolheu o amor, né, desse jeito meio torto dela, né, o amor pelo marido, né, o amor pelo Jasão, né, em vez dos filhos. Porque para o Freud, essa inveja que a mulher tem do pênis, ela ressignifica isso através dos filhos. E aí, quer dizer, os filhos seriam como se fossem o falo da mulher. Ela substitui, né, o falo que ela não tem pelos filhos. E a Medea não hesita, ela até hesita um pouquinho, mas depois ela decide, quer dizer, não ser mãe, mas ser mulher. Né? E essa é a grande sacada, né, da peça, né, e a grande sacada do Lacan também, né, de tipo salvar a Medea de toda essa desgraça que ela cometeu, simplesmente porque ela estava escolhendo ser mulher e não ser mãe. Ela estava escolhendo não ser essa mulher castrada, né, a mulher que tem inveja, né, do homem, né, mas que assume, né, que o amor, né, que ela sente pelo homem é mais forte do que a maternidade. Não sei se isso faz sentido para vocês. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Tinha uma explique de acordo com o filme do Pasolini, né, a fala da Medea lá no começo da página 6. Ali no final. Ó Pai, ó Pátria, de onde eu me mudei, vilmente, ao matar o meu irmão. Então ela está ainda, né, com saudade, claro, né, da pátria que ela deixou, né, mas sabendo que ela nunca mais vai poder voltar para lá, porque ela matou o irmão dela. Né, e isso só fica claro também, ou para quem conhecia já a mitologia, né, para quem sabia da história, né, dos antecessores, né, dos antecedentes da Medea, né, o que ela fez para chegar no momento em que ela está, quando começa a peça, né, mas fica claro no filme do Pasolini, quando mostra, né, ele recua no tempo, né, para mostrar a origem, né, do problema que a Medea está enfrentando lá em Corinto, né, na cidade do rei Creonte. Né, e para ela fugir, né, da terra dela, né, que ela teve que matar o irmão, né, e deixar os pedaços dele pelo caminho. Né, e não foi essa a única crueldade que ela fez, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Vamos para frente? Aí tinha uma questão, qual a visão que a Medea tem da mulher comum, na página 7. Vamos ler esse trechinho, né, porque é muito forte. Diz lá aqui, ó, de todos os que têm vida e têm noção no sentido de ter razão, de ter inteligência, nós, mulheres, somos o ser mais infeliz. Primeiro é preciso, com excessivo dinheiro, comprar marido e aceitá-lo como senhor seu. Esse mal ainda dói mais que o mal. Este é o máximo certame, aceitar o reles ou o útil, pois o divórcio não é bem visto para mulheres, nem podem repudiar o marido. A gente está falando de 2.500 anos atrás, né? Vocês imaginam, né, como é que era a situação da mulher no momento daquele. Ao chegar à sua nova morada e condições, sem vir instruída de casa, deve adivinhar
qual o melhor convívio com o seu consorte. Porque a mulher era, claro, totalmente submetida aos homens, né, ao marido, no caso. Ao chegar à sua nova morada e condições, sem vir instruída de casa, deve adivinhar qual o melhor convívio com o seu consorte, como que ela vai satisfazer o marido, né, que não tinha obrigação nenhuma com ela. Quando nos saímos bem dessas fadigas, e o marido convive sob o jugo sem violência, a vida é invejável. Ora, se não, quer dizer, se o casal não é feliz, a morte é melhor. O homem aborrecido com os de casa vai fora e afasta o coração do tédio, divertindo-se com um amigo ou companheiro. Mas o nosso fado das mulheres é fitar uma só alma. Quer dizer, o marido pode sair de casa, se encontrar com os amigos, né, e tal, mas a mulher tem que permanecer em casa, né, e fitar uma só alma. Né, e os maridos, vocês imaginam, naquela época, como não eram safados. Né, e a mulher não podia nada disso. Dizem que vivemos sem perigo à vida doméstica, mas eles guerreiam com lança. Quer dizer, os homens, quer dizer, teriam essa ascendência sobre as mulheres porque são eles os guerreiros, são eles que defendem a cidade. Mas eles não compreendem que eu preferiria lutar com escudo 3 vezes a parir uma vez. Então, o que ela está dizendo parece, né, que ela queria ser homem, né, porque ela preferiria, né, lutar na guerra, né, correr risco de vida, do que simplesmente ter de parir uma vez só. E a gente viu que ela tem 2 filhos. Então, quer dizer, qual a visão que a mulher, que a Medea tem da mulher comum? Né? Quer dizer, uma visão muito negativa. Né? A mulher, quer dizer, para ela, na sociedade em que ela está vivendo agora, é um ser muito inferiorizado, né, pelos homens. Né? Os homens vêm em primeiro lugar, né, e as mulheres só estão lá para atender os homens. Né? E isso para ela é uma grande dor, ela que vinha de uma cultura matriarcal, né, em que as mulheres é que mandavam, né, em que as mulheres é que tinham o contato com os deuses. Né, e elas que passavam, né, para os homens os ensinamentos dos deuses. Para frente? Aí tem uma questão. Por que Creonte quer expulsar Medeia de Corinto? Lá na página 8. Vem lá o Creonte e diz: Temo-te, está dizendo para Medeia, não é preciso disfarçar palavras, não faças a minha filha um irremediável mal. Contribui em muitos motivos deste temor. És hábil e em muitos malefícios esperta. Ela é uma feiticeira, mas magoada, frustrada do leito viril. Ouço-te ameaçar, como me anunciam, trama contra pai, noiva e noivo. Quero evitá-la, essa trama, antes que me aconteça. Mais me vale agora te aborrecer, mulher, que abrandar-me e depois muito gemer. Então a gente já tinha visto, né, lá o mensageiro no começo dizendo, avisando já, né, a Medeia que o Creonte quer expulsar ela de Corinto, e acho que a gente vê o porquê, porque ele morre de medo dela. Né, ela está lá o tempo todo imprecando, né, contra Creonte, contra Jasão, né, contra a nova esposa do Jasão, né, e ele, pai, Creonte, o rei, né, tá com medo de que a Medeia, como feiticeira, cause algum mal a eles todos, né, a família toda dele. Né, e é por isso, então, que ele quer expulsar ela da cidade o mais rápido possível, né, antes que ela planeje alguma coisa muito nefasta, né, e que acabe causando mal, né, à família de Creonte. Aí lá no final da página 9, tem qual o pedido da Medeia, que a Medeia vai fazer então ao rei Creonte. Ó, diz lá ela, este único dia, ela está conversando com Creonte, né, que está exigindo que ela vá embora, né, e este único dia deixa-me permanecer e concluir os cuidados do nosso exílio, e recurso para meus filhos, já que o pai
nada se digna diligenciar para os filhos. Apieda-te deles, também tu, Creonte, és pai de filhos, e símil e faz sentido você ter alguma benevolência. Por mim não me cuido se nos exilaremos, mas choro os filhos servidos com fortuna. Então, o que ela pede aí? Né, já que ela está sendo expulsa da cidade, né, está sendo banida, né, que pelo menos ele dê mais um dia para ela fazer os preparativos para a viagem, né, para quando ela for exilada, para ela poder levar os pertences dela, né, para ela, enfim, preparar, né, os pertences dela para poder ir embora de Corinto de vez. E aí o que o Creonte responde, lá na página 10, aqui é 10, passou. Creonte responde, né? Ao mínimo, minha vontade foi tirânica, por respeito, muitas vezes me destruí. Ainda agora, vejo que erro, mulher. Todavia, obterás isto e proclamo. Se te vir o vindouro lampejo do Deus, a ti e aos filhos entre limites deste solo, morrerás. Quer dizer, se o sol nascer no dia seguinte e ela estiver lá ainda em Corinto, ela vai morrer. Então ele concede, né, um dia, né, à noite para ela se arrumar, né, mas se ela aparecer, se ela estiver por lá em Corinto ainda no dia seguinte, aí ela vai morrer. Essa fala foi dita sem mentira. Agora, se deves permanecer, seja só um dia. Não farás terrores cujo pavor me possui. Então ele está super ressabiado e tal, mas como ele é um cara bom, o Creonte, né, ele respeita o pedido dela, né, e diz que tudo bem, ela pode ficar esse dia lá, né, para arrumar as coisinhas dela, né, mas que ela não pode ficar, né, até o dia seguinte, ela tem que dar um jeito de ir logo, né, nessa noite. Aí vai mais lá para frente, na página 12, tem essa fala da Medea, né, e a questão era para explicar conforme o filme do Pasolini. Ali no Salvete, como sabem, quantos gregos embarcaram no mesmo barco Argo, é o barco dos argonautas, né, que levou Jasão e Medeia e os tripulantes, né, vocês lembram, lá da cidade da Medeia, né, em direção a Corinto. Ela, Medeia, dizendo para Jasão, Salvete, como sabem quantos gregos embarcaram no mesmo barco, né, a ti enviado para dominar com laços touros ignívomos e semear lavoura mortífera. Ignívomos, igne de fogo, né, e vomos de vomitar, né, de lançar pela boca. Então, não aparece exatamente no filme essa cena, né, mas, quer dizer, para conseguir o velocino de ouro, né, aquela pele de cordeiro dourada que fazia milagre, né, o Jasão tinha que matar, né, esses touros que lançavam fogo pela boca, né, e quem matou os touros, na verdade, foi a feiticeira, né, foi a Medeia, né, salvou o Jasão, né, de morrer pelos touros. Matei a víbora que envolvia o velo de ouro. No filme não tem a víbora, né, mas ela fazia parte da história, e que Insone guardava nos muitos anéis. Quer dizer, então tinha uma serpente, né, uma víbora, que estava guardando o velocino de ouro, não aparece também no filme, né, dizendo que eles só tiram, né, o velo de ouro daquele suporte, né, que ele está, né, e assim te ofereci a luz salvífica. Traidora de meu pai e de meus... Traidora de meu pai e de meu palácio, cheguei a bico do Monte Pelion contigo, mais por paixão do que por saber. Ela já mostra, né, como ela já estava apaixonada desde aquela hora. Pélias matei como mais dói ser morto. Pelas filhas dele, todo o palácio destruí. Aí também a explicação, que também não está em nenhum dos filmes,
E aconteceu também antes, né, da história toda lá em Corinto começar, né, eles vão para um lugar, né, que tem um rei que chama Pélias, né, ela convence o rei, convence as filhas do rei, de que se elas cozinhassem o rei, né, ele seria, tipo, ressuscitado jovem. Né, e aí as filhas vão lá e cozinham o pai, né, e evidentemente que o cara morre. Né, e aí ela tem que fugir de lá também. Quer dizer, ela vai fazendo, quer dizer, o que a gente chamaria de malvadezas, né, durante o trajeto todo, até chegar a Corinto com Jasão. Só um segundo. Mentira. Voltando lá. A questão seguinte vai estar lá já mais para frente, na página 16, que é quando ela encontra o rei Egeu, o rei de Atenas, que diz lá, né, a primeira frase dele, né, Medéia, salve, ela está interpelando o Egeu, né, do filme aparece, né, de barco, né, no filme do Lars von Trier, né, no filme do Pasolini, o Egeu aparece, né, vocês veem também essas liberdades, né, de interpretação, né, que cada adaptador tem, né, e Medéia pergunta, né, por que foste ao deívoco umbigo da terra, desde Deus, né, voco de chamar, né, por que ele foi, quer dizer, ao umbigo da terra, né, quer dizer, um oráculo, né, e ele responde a indagar como eu teria a semente de filhos. Então a gente percebe que o rei Egeu, quer dizer, ele é estéril, ele quer ter filhos, né, ela, por deuses, né, sem filho até hoje estendes a vida, sem filhos somos por sorte de algum mundo, de algum deus, né, com uma esposa sem experiência de núpcias, né, não somos sem julgo de bodas casamenteiras, quer dizer, ele era casado, mas mesmo assim não conseguia ter filhos, né, e o oráculo responde, né, os oráculos respondiam meio por enigmas, né, e ela, que era uma feiticeira, então, entendia, né, a língua dos oráculos. Né, então, o Egeu pergunta para ela, né, o que o oráculo quis dizer. Né. Ela pergunta, né, se é lícito, né, se ela pode saber o que o oráculo disse, né, para o Egeu, né, e o Egeu vai responder o que declarou? Aí diz lá o oráculo, né? Do saco não solte eu o proeminente pé, antes que eu volte à lareira paterna. Lareira paterna, lar, né? Um deus latino, né? Que deu lar para a gente hoje, que deu lareira, porque todas as casas tinham na sua lareira, né? A sua fogueirinha, né? Que ficava acesa 24 horas, né? Tinha sempre uma mulher cuidando. E Elegeu diz, então, que ele não deve soltar o proeminente pé do saco até voltar à lareira paterna. Aí tem interpretações, né, mas eu acho que a mais corrente é, né, que o oráculo quis dizer é que ele não deveria ter relações, não deveria ejacular antes de voltar para casa. Né, e só assim que ele poderia ter filhos. E aí, a questão seguinte, o que a Medéia promete a Egeu? Isso já na página 18. Ela explica, né, que Creonte está expulsando ela da terra, o rei Egeu pergunta, né, mas Jasão, né, o seu marido, está permitindo isso, né, que você seja expulsa? Nem isso eu louvei, quer dizer, eu desaprovo, né, essa atitude, né, de Creonte e de Egeu, e de Creonte e de Jasão, né,
E ela pede: eia, suplico-te pela tua barba e pelos teus joelhos, e tomo-me súplice. Apieda-te desta desgraçada, e não me contemples erma, sozinha, né, a cair, mas acolhe-me no país e na lareira. Pelos deuses, assim amor te seja portador de filhos, e feliz tu possas morrer. Não sabes que invento inventaste aqui, cessarei o teu ser sem filho, e te farei semear filhos, tais drogas conheço. Então, o que Medeia promete em troca do quê? Ela promete que ele vai ter filhos se ele levar ela junto com ele para Atenas. Ela está sendo expulsa, né, precisa de um lugar para ir, né, e tipo faz uma troca com Egeu. Eu te dou filhos, né, eu conheço as drogas, eu conheço as ervas necessárias, né, e você me acolhe na sua terra. Agora, qual é a condição, né, que o Egeu a seguir coloca? A única condição, ele aceita, né, o pedido dela. Agora, a única condição, diz ele lá no final da fala dele: agora, desta terra, tu mesma afasta o pé. Não quero ser culpada para com hóspedes. Tudo bem, eu te acolho, te levo para minha terra, mas você tem que ir por você mesma. Né? Eu não quero te levar, te sequestrar, né? Porque aí eu vou me indispor, né, com o Creonte, né, com o Jasão, né, e eu também não quero ser culpado, né, porque ele, Egeu, também está lá como hóspede de Creonte. Então, ele impõe essa condição para ela, e vocês veem que no filme não é assim, né, que no final do filme, né, do Pasolini, do Lars von Trier, ela entra no barco do Egeu e eles conseguem zarpar. Quer dizer, é um final um pouco diferente, né, do final original da peça que a gente vai ver ainda. Página 19, o que ainda pede Medeia a Egeu. Aqui, ela pede ainda: nunca me banires tu mesmo da tua terra, e se outrem meu inimigo quisesse levar-me, tu vivo não o permitires de bom grado. Quer dizer, o que ela está pedindo? Então, eu quero o exílio na tua terra, né, vou para lá sozinha, né, agora eu te peço que você nunca vá também me exilar da tua terra. E se algum inimigo dela quiser levar ela embora, tu, Egeu, rei de Atenas, vivo, não o permitas. Né? Ela pede então para que ele dê uma guarida para ela e que ninguém possa fazer de novo essa injustiça com ela, de expulsar ela de novo da terra de Egeu. E aí vem então qual é a trama de Medeia. Tá lá. Aqui. Enviando um dos meus fâmulos, um dos meus criados a Jasão, pedirei que ele venha à minha vista. Quando vier, você já vê que ela já está tramando agora. Quando ele vier, ela está morrendo de raiva dele. Eu lhe direi com brandura que assim também penso, né, que tudo bem ele casar com a nova noiva e que está bem, as núpcias régias que ao nos trair contraiu são convenientes e bem as reconhecemos. Então parece que ela está querendo mudar de ânimo ali, mas é para convencer o Creonte, né, de que ela aceitou o casamento, né, quer ficar de bem com ele. Pedirei que meus filhos permaneçam, não para deixá-los em terra hostil, à mercê de inimigos ultrajá-los, mas para matar a filha do rei dolosamente. Então aí, quer dizer, ela vai tentar fazer as pazes, né, com Creonte, mas com o plano exatamente de matar a filha do rei com dolo, né, de propósito. Enviarei os filhos com dádivas nas mãos às noivas, para que ela, né, a filha, convença o pai de não
os exilar, de não exilar os filhos desta terra. E eu enviarei um véu sutil e coroa de ouro trabalhado. Se ela puser sobre a pele esse adorno, terá morte maligna e quem mais a tocar. Com tais drogas untarei as dádivas. Tudo bem? Então ela já está antecipando o plano dela, né, que ela vai untar a coroa, vai untar os enfeites que ela vai dar para a filha do Creonte, né, em homenagem às núpcias, mas que quem tocar na coroa, quem tocar, né, nessas joias, vai morrer. Então ela já está adiantando, né, o que é o plano dela. E aí, na página 21, que mudança há em Medeia a partir da seguinte fala de Jazão. Ela chama ele, né, para conversar, então, exatamente com esse plano, né, meio que de pedir perdão a ele, né, pelas palavras que ela disse. Né, então, o Jazão diz que ele aparece, né, para ela, né, vem solicitado, ainda que sejas hostil. Não te frustrarias nisso, mas eu virei. Você vê que o Jazão ainda tem um certo carinho pela mulher. Que coisa nova queres de mim, mulher? E aí diz a Medeia: Jazão, peço-te perdão pelas palavras ditas. Convente a tolerância com os meus ardores, por nossos muitos favores mútuos. Então ela recorre, né, à história deles, né, pede perdão, pede tolerância, né, pelos arroubos dela, né, por tudo aquilo que ela disse. Eu me encontrei pelas palavras e a mim invectivei. Miserável, porque enlouqueço e assim hostilizo os que me querem bem. Então parece que ela está agora recuando, né, de tudo aquilo que ela falou. Eu me fiz odiosa aos soberanos da terra e ao esposo que nos faz o mais conveniente, ao desposar a princesa e ao procriar irmãos dos filhos meus. Quer dizer, então ela reconhece que a intenção de Jazão seria boa. Porque qual é a intenção do Jazão? Pelo menos o que ele diz para ela, que ele vai casar com a filha do rei para procriar irmãos, né, para os filhos de Medeia. E assim os filhos de Medeia seriam irmãos também, né, dos filhos da rainha, né, nessa terra nova de Corinto. Né? Tudo bem? Quer dizer, a gente sabe, né, a gente que está lendo a peça sabe que ela está tentando enganar o Jazão. Né, que ela está, tipo, pedindo desculpas, mas a gente sabe que no íntimo é tudo um plano dela, né, para convencer, né, Jazão a ficar de bem com ela, né, e não ficar ressabiado, né, dizer que está de coração puro agora, né, que já fez as pazes consigo mesma, né, e que entendeu, né, que o mais conveniente realmente, né, o plano do Jazão está certo, de casar com a filha do rei, né, porque assim ele vai estar protegendo, né, os irmãos, os filhos da Medeia, né, dando irmãos reais, né, filhos, né, da princesa, né, netos de Creonte, né, que vão proteger também, então, né, os filhos dela, Medeia. Aí lá na 23, o que Medeia pede a Jazão e como ela sugere que ele, Jazão, consiga isso. Então está lá no comecinho. Nós partiremos desta terra para o exílio, mas para os filhos se criarem à tua mão, pede a Creonte para não bani-los desta terra. Então ela faz um pedido para Jazão, para que ela, Medeia, tudo bem, aceita ela ser expulsa, aceita ser exilada da terra, mas pede para que Creonte tente convencer o rei a pelo menos não banir, não expulsar os filhos.
né? E o Jazão, que já está meio que enrolado, né, pelas palavras da Medeia, disse, não sei se eu persuadiria o rei, mas eu devo tentar. Aí a Medeia dá a ideia, né, impele tu, porém tua mulher, a pedir ao pai dela que não exilem os filhos. Então a Medeia recorre, né, a Jazão, para que Jazão peça para que ele converse com a futura esposa, né, e que a futura esposa peça ao pai, a Creonte, né, que não exile os filhos. Né, ela acha que a princesa vai ter, né, uma ascendência, né, sobre o pai, né, e que vai conseguir persuadir, né, creio que a persuadirei, diz o Jazão, né, eu acho que eu consigo convencer, né, a minha noiva, a minha futura mulher, né, a convencer o pai, o Creonte, a não expulsar os filhos, pelo menos, da terra deles. E aí tem uma questão lá embaixo, porque toda tragédia, depois que a gente vai ver um pouquinho lá com Aristóteles, a evolução da tragédia, mas toda tragédia tem um coro. Isso fica bem claro lá no filme do Pasolini. Um coro de mulheres, que está ali sempre acompanhando a Medeia, né, elas são meio que tipo a voz da razão na história. Né, elas tentam persuadir a Medeia a não causar o estrago que ela está pretendendo, né, e o coro de mulheres vê que o negócio já não tem mais jeito, né, agora não há esperanças de os filhos viverem. Não há, pois marcham já para o massacre. Dos áureos diademas a noiva receberá, a mísera receberá enseguecimento. Por ao adorno de Hades, né, Hades era o rei dos infernos, né, nos loiros cabelos com as mãos mesmas. Graça e brilho imortal a persuadirão a pôr sobre si o véu e a coroa fabricada de ouro. Então tem esse coro das mulheres, que a gente que está lendo tem acesso, mas a ideia, evidentemente, é que o Creonte, por exemplo, não está ouvindo isso. Porque se ele tivesse, ele estaria ciente do plano da Medeia. Né? Então, é um coro que fala, né, para o público, né, vai explicando, né, às vezes, a peça que está acontecendo, né, para o público, né, mas os outros personagens não têm acesso, né, à fala do coro. Isso varia de tragédia para tragédia. Né, no caso, o Eurípides é o terceiro grande trágico. Eu tinha falado para vocês que antes teve o Ésquilo, que era uma coisa que estava muito no comecinho, tinha 2 personagens só na história, e o coro, que era muito importante. Né? Depois vem o Sófocles, né, que escreveu a história do Édipo, em que já tem 3, 4 personagens, continua o coro também muito importante. Né? E depois vem o Eurípides, né, que já é quase, né, uma coisa mais racional, né? Ele é criticado, por exemplo, pelo Nietzsche por isso, né, porque já é o fim da tragédia, né, o coro vai sumindo, né, e vocês lembram que, quer dizer, o comecinho da poesia grega era só o coro, né, aquelas poesias líricas em homenagem a Dioniso, né, e o coro começa muito forte, né, nos inícios da tragédia, né, vai perdendo a sua importância, né, à medida que a tragédia vai se desenvolvendo, né, a gente vai ver isso com Aristóteles muito bem também, né, e esse coro, quer dizer, que tipo, seria uma espécie de voz da razão, né, que seria uma espécie de quase lá, um narrador, né, que é uma peça de teatro, não tem narrador, a diferença da epopeia, do romance, né, mas que esse coro supre, né, esse papel, né, de fazer uma espécie de resumo da história, de interligar as partes, né, e por aí vai. Agora, lá na página 25, né, o que vai acontecer no íntimo da Medeia, de repente? E agora ela está sendo sincera consigo mesma. Né, feu, quer dizer, interjeições também, né, de tristeza. Por que me fixais, ó crianças? Porque sorris para mim o último sorriso,
ela está vendo, né, os filhos dela. Vocês lembram lá, né, num dos filmes, né, que um dos meninos machuca o joelho, né, e ela vai lá toda amorosa, né, e cuida do joelho do filho, né, e acaricia o filho, acalenta o filho, né, porque tinha machucado o joelho. Você vê que ela é uma mãe muito amorosa, e que para ela a decisão é muito difícil, né, de matar os filhos. Então, ai, que fazer? A coragem some a mulheres, né, falando agora com o coro das mulheres, quando viu o olhar límpido das crianças. Eu não poderia. Digo adeus às decisões anteriores, levarei meus filhos desta terra. Aí parece que ela está voltando atrás, então, né, desiste do plano dela de matar os filhos, né, parece ficar morrendo de pena, morrendo de dó ali, de ter que matar os filhos, né, porque ferir o pai destes com estes males, e obter eu mesma 2 vezes tantos males. Eu não mesmo, digo adeus às decisões. Então, aí parece que ela decidiu que não vai mais matar os filhos. Contudo, a adversativa, que sofro. Quero causar riso deixando impunes os meus inimigos? Há de se eu usar isto, mas que vileza minha de ainda ter meigas palavras no espírito. E de crianças para o palácio, a quem é lícito presenciar, desculpem, e de crianças para o palácio, a quem é ilícito presenciar meus sacrifícios, esse que se cuide, não recuarei a mão. Então tem esse momentinho, ali parece que ela vai voltar atrás, né, ela meio que cai na real, né, que isso é um absurdo que ela está querendo fazer, né, que ela vai sofrer muito com isso também, não só Jazão, evidentemente, mas aí diz, não vão dar risada de mim por deixar impune, né, esse crime de Jazão abandonar ela, né, ela é uma mulher forte e ela vai cumprir aquilo que ela prometeu para ela mesma, né, não recuarei a mão. E aí, na página seguinte, qual a ideia expressa pelo coro das mulheres? E aí tinha uma questão até pessoal para vocês, né, se vocês concordam com o que diz o coro. Ali, né, os mortais têm melhor sorte, de novo, né, o coro, né, tipo a voz da razão falando, os mortais têm melhor sorte quando são sem experiência nem a geração de filhos, que quando são pais. Quer dizer, o que o coro está dizendo? Que é melhor não ter filhos do que ter. Os sem filho, por não saberem se os filhos são doces ou dolorosos, para os mortais, por não terem a sorte, abstêm-se de muitas fadigas. Quer dizer, o que ela está dizendo, ter filho é uma desgraça, né? Porque a gente não sabe como é que vão ser os filhos, né? E as pessoas que não têm filhos, então, são mais sortudas porque não tem que passar por isso. Quem tem o doce florir de filhos em sua casa, vejo essa pessoa, né, que tem filhos, extenuar-se o tempo todo nos cuidados. Primeiro para criá-los bem e para ter de onde deixar os filhos. E além disso, ainda não é claro se assim trabalham por úteis ou inúteis. Este último de todos os males já direi a todos os mortais. Eis que os filhos descobriram muita vida e chegaram à juventude e tornaram-se úteis. E se assim um número, Deus, a caminho de Hades, do inferno, fosse morte, ferindo os corpos dos filhos? Qual o lucro de, além de outras, ainda essa tristíssima dor por causa dos filhos os deuses enviarem aos mortais? Quer dizer, além de tudo, os filhos morrem, né? Então, para que ter filho? Né? Para presenciar a morte dos filhos. Quer dizer, o que o coro está dizendo é que parece que é melhor não ter filhos do que ter filhos, porque a dor que ter filhos causa, a pessoa que não tem filhos não conhece. Né? Também é uma visão muito pessimista. Depois eu deixei lá, né, a questão pessoal, se vocês concordam com esse tipo de pensamento, né, e depois vou ler com cuidado as respostas de vocês, e se possível, né, ir comentando uma a uma. A gente já vai se encaminhando, né, para o fim da peça, né,
os filhos levam, né, os presentes, os adornos de Medeia para a princesa. Isso já está lá na 27. A princesa meio que fica meio ressabiada, né, de estar recebendo presente justo da Medeia, mas ela, quando viu o adorno, não se absteve, prometeu tudo ao homem, a Jazão. Então, o que faz a princesa mudar de ideia? Quando ela, como mulher, muito vaidosa, viu o adorno, né, viu a coroa, né, o manto, né, os presentes que a Medeia tinha mandado para ela, muito bonitos, né, e aí, então, ela promete tudo ao homem, promete a Jazão, então, que os filhos vão ficar na terra, que ela vai cuidar deles, né, e tudo, né, e antes que o pai e teus filhos saíssem do palácio, ela pegou os véus cintilantes e os vestiu. Pôs a áurea coroa sobre os cachos, em límpido espelho ajeitou o cabelo, sorrindo a inânime imagem de si. Isso está nos filmes também, no do Lars von Trier, né, ela colocando, né, a coroa nela e olhando para o espelho, né, e a gente percebe ali, de repente, né, uma sensação de ausência nela, né, ela não se reconhece no espelho, de repente. Depois ergueu-se do trono e percorreu os aposentos com suave passo de alvo pé. Jubilosa das dádivas, muitas vezes observava o calcanhar ereto. Depois, todavia, e aí começa a desgraça. Foi terrível o espetáculo. Mudou de cor e pendeu de lado, com tremor nos membros. A custo, alcançou o trono sem cair no chão. Então aí ela já está enfeitiçada. Uma velha serva, por lhe parecer a vinda do acesso de fama de um deus ou de um deus, a lá ideou até ver correr pela boca a espuma branca e as pupilas dos olhos girarem e o sangue sumir da pele. Aí, em vez de canoro alarido, né, em vez de um canto, deu um grande grito de dor. Logo, aos aposentos do pai vai uma serva e outra vai ao recém-casado para contar o infortúnio da noiva. Então, vai uma serva, né, avisar o pai que a filha está passando mal, né, e outra vai ao Jazão, ao recém-casado, para contar o que está acontecendo. Todo o palácio ecoa com as muitas correrias. Já na metade da corrida de 6 plétros, o veloz fundista defrontaria os limites. Ela, do silêncio e fechados olhos, despertou mísera com terrível gemido. Dúplice dor lhe fazia um ataque. A áurea coroa posta sobre a cabeça jorra mirífica fluxo de fogo onívoro. Então começa a sair um fogo, né, da coroa, da cabeça dela, né, onívoro, né, esse fogo que come tudo, né, e os véus sutis, dádivas de suas crianças, devoraram a carne clara da desgraçada. Ergueu-se do trono e foge em chamas, sacudindo cabelo e cabeça, outra vez, outra querendo arrojar a coroa, tentando, né, arrancar a coroa da cabeça, mas não consegue. Mas o ouro ajustava o diadema. A sacudir o cabelo, o fogo 2 vezes mais fulgia. Cai no chão, vencida pelo infortúnio, irreconhecível à vista, senão a seu pai. Nem a constituição dos olhos era visível, nem o rosto formoso. O sangue escorria do alto da cabeça, confundido com o fogo. As carnes, qual resina de pinho, derretiam dos ossos, com os dentes invisíveis das drogas. Terrível espetáculo. O pavor de tocar a morta era de todos. Tínhamos a sorte por mestra. Mas ninguém consegue chegar perto dela. Só o pai, coitado, por ignorar a conjuntura, súbito entra e joga-se sobre a morta e já pranteia e envolve-a com os braços e beija e fala assim: ó mísera filha, que nume, que Deus tão sem honra te destruiu. Quem toma este velho túmulo ermo de ti? Oi, moi, né, outra interjeição, né, de desgraça, né, de sofrimento. Morresse eu contigo, filha. Quando cessou o pranto e o lamento, e queria reerguer o velho corpo, aderia, né, grudou, qual era a rama de loureiro aos véus sutis. Terrível era a luta.
ele queria reerguer o seu joelho, ela agarrava-o. Se levava à força, rasgava dos ossos as carnes velhas do pai. Né? Então, parece que já começa o pai, né, a até se desprender a carne dos ossos. Com o tempo, extinguiu-se o desgraçado, morreu, não estava mais acima do mal. Jazem mortos a filha e o velho pai perto, conjuntura cúpita de prantos. Tudo bem? E aí, então, já estamos no finalzinho, né? Página 30. A questão era quais as duas diferenças da morte dos filhos no texto e no filme do Lars von Trier. Né? Acho que tem duas diferenças importantes. Então, os filhos de Medeia, dentro do palácio, estão gritando, né? Oi, moi. Ouves grito de crianças, né? Pergunta o coro, mísera mulher de má sorte. E os filhos da Medeia, que fazer? Onde fugir da mão materna? Os filhos da Medeia continuam, não sei, irmão querido, estamos morrendo. Entrar no palácio decide impedir o massacre das crianças. Né? O coro falando, mas é impossível. Pelos deuses, pois é preciso, pelos deuses, impedir, né? Imperativo, né? Vós, né? Coro de mulheres, impeçam. Tão próximos estamos das redes da espada. Mísera, né? Tu eras pedra ou ferro? Então, o que acontece? Né? Então, os filhos estão morrendo, né? Logo ali na frente vai falar que ela mata eles com uma faca, né? Com um punhal, com uma espada, né? E isso está presente no filme, né? do Pasolini, né? Em que ela mata, né? Os filhos com a espada. Né? Mas no filme do Lars von Trier, como é que eles morrem? Vocês lembram, né? Ela enforca eles. E tem uma diferença de ânimo muito grande, né? Dos filhos, né? No filme do von Trier, né? Para a peça original. Né? Vocês lembram que no filme do von Trier, né? O menino mais velho até ajuda a preparar, né? A forca. Né? Então ele sabe o que vai acontecer, né? E não tenta impedir. Né? Ele aceita a decisão da mãe, né? E não só aceita, mas ajuda, né? Ela a terminar aquilo que ela tinha começado. Né? E no filme do Von Trier, e aqui na peça, né? Eles estão lá pedindo socorro, né? Porque eles não querem morrer. Então, não sei qual dos dois é mais trágico, né? Se é o filho que aceita, né? A morte, né? Ou os filhos que desesperados, né, estão pedindo ajuda para alguém. Né? E a outra diferença também, né, do filme é essa de eles na peça terem morrido, né, pela espada, né, e no filme eles terem morrido enforcados. Né? E isso já está, né, no logotipo do filme, né, quem viu, né, uma ideia, né, escrito, né, e ali no próprio logotipo tem, né, uma espécie de árvore com, né, os dois enforcados. Então a gente, desde do logotipo do filme, já sabe qual vai ser o final da história, né, que os dois filhos vão morrer enforcados. Aí no final da página 30, qual o sentido da fala do coro para Jazão? Agora o coro fala para Jazão. Né, o Jazão está ali desesperado, sabendo já o que aconteceu com a princesa, com o rei, né, e ele vai correndo atrás da Medeia para que ela não faça nada, né, com os filhos e especialmente também para que, né, o povo de Corinto, né, que perdeu a princesa, que perdeu o pai, não faça nada, né, não puna, né, a Medeia matando os filhos dela. E aí o coro fala, né, ó coitado, não sabes onde foste na ruína, Jazão, pois não dirias essas palavras.
né, porque a essa altura os filhos já estão mortos e ele não sabe ainda. É que ela até a mim quer matar, e aí a graça toda é que ela não quer matar o Jazão, né, ela quer que o Jazão sofra, ela quer que o Jazão veja os filhos mortos, né, e a gente vai ver também, né, que a vingança dela, para eles era uma coisa muito sagrada, né, era enterrar, né, os mortos, né, enterrar em solo sagrado, né, e ela não deixa ele nem chegar perto dos filhos, né, e diz que vai levar os filhos, né, junto com ela, daí é o finalzinho da peça, né, então, já na página 32, Jazão pede, né, deixa-me sepultar os mortos e pranteá-los, e aí, né, Medea nega, não, porque eu sepultarei com esta mão, no templo da deusa Hera Promontória, para que nenhum inimigo os ultraje, revolvendo a tumba. Na terra de Sísifo, darei a veneranda festa e as cerimônias doravante, por esse mal pio, por esse ímpio massacre. Eu mesma irei à terra de Erequiteu, para casar com Egeu, filho de Pandion. Tu, né, Jazão, viu, terás morte vil como convém, golpeado no crânio pela relíquia da árvore, ciente das amargas cerimônias de minhas núpcias. Então agora quem vai casar vai ser a Medea, né, com o rei Egeu, vão ter filhos, né, e ele, Jazão, ela prognostica, ela vaticina, né, que ele vai morrer sem filhos. Né. Ele pede ainda que Erines, né, uma das deusas da morte, destrua, né, a homicida dos filhos, que é a justiça, né, uma deusa, né, destrua ela também, né, e ela responde que Deus o nome te ouve, ó perjúrio lesiva, Deus hóspedes. E ela manda, né, vai ao palácio, volta e sepulta a tua esposa. Aí, assim pranteia, né, e espera até a velhice, quer dizer, você vai morrer velho e muito infeliz, né, por tudo isso que aconteceu. Eu perdi o resto das minhas páginas aqui, mas segundo termina a peça, a Medea é punida. Não fica muito claro na peça, mas depois Aristóteles esclarece para a gente, mas o que acontece no final, né, ao contrário do filme do Lars von Trier, em que ela embarca, né, no navio do Egeu, né, fica mais claro, talvez, no filme do Pasolini, né, na cena final, em que ela está olhando para o sol, mas o que acontece é que vem o carro do sol, né, que é o avô dela, a Medea, né, e salva ela, né, tira ela, arranca ela lá de Corinto, e ela vai em direção ao sol, né, e ela vai viver a vida dela, né, em outro lugar. A gente vai ver que o Aristóteles critica esse final, diz que não é um bom final, porque na terminologia técnica que a gente vai ver dele, isso em literatura chama-se Deus ex machina, quer dizer, seria um Deus fora da máquina, fora da peça, quer dizer, tipo, ele deu um jeito, né, o Eurípides, né, de salvar a Medea, quando ela não tinha muita salvação, né, porque o povo de Corinto ia arrasar ela, né, e aí o Eurípides dá, quer dizer, uma salvação inesperada para ela, né, com ela podendo fugir, né, com o carro do sol, né, tem toda essa relação dela o tempo todo, né, com o sol, né, e aí ela termina impune, né, ela termina impune. Esse Deus ex machina, assim, trocando em miúdos, é aquilo que a gente fazia quando estava tipo na escola, que mandava a gente escrever uma redação, né, e a gente escrevia os maiores absurdos, né, um monte de coisa surreal acontecendo, e aí no final eu acordei. Quer dizer, é um tipo de final de história, de final de narração também, que não é muito bem visto. Né, você criar toda uma trama, né, toda bem elaborada, né, e toda absurda e tal, você não sabe como é que vai acabar, né, daí você fala, aí vem um terremoto e acabou e morreu todo mundo.
né, ou nesse, né, aí eu acordei, era tudo um sonho. Quer dizer, esse é um final de texto literário que o Aristóteles não gosta, né, e que, claro, né, o bom escritor não se vale, né, desse tipo de recurso extra, né, ele tem que dar um jeito de terminar a história de um jeito coerente, de um jeito verossímil, né, e o que Aristóteles diz é que essa história de fugir no carro do céu não é muito verossímil, né, não segue as regras, né, do que ele vai chamar de boa tragédia, né, apesar de ele elogiar muito a tragédia da Medea, né, que a gente vai ver em algumas passagens. Tá, gente, voltando para cá. Larissa, não tem importância, não. As questões são para isso mesmo, né, para a gente ir. Mas agora, deu para pegar um pouco melhor o sentido todo da peça, assim, quer dizer, percorrendo ela é, pedacinho por pedacinho, né, e tirando. Deu, professor. Agora sim deu, né? Inclusive, eu estava até comentando com a colega que eu me perdi na fala do coro, né? Da pergunta do coro, porque eu tinha entendido que ela estava falando sobre, naquele pequeno pedaço, né? Sobre cuidar dos filhos. Sobre então, assim, né? Que ia dar trabalho e tudo mais. Aí, quando eu fui responder a questão, eu acho que eu me enrolei. Ainda vou ter que eu concordava com a fala do coro. Sim, é a questão, né? A gente pode concordar. Eu acho que quem tem filho com certeza não concorda. Com certeza não concordo. Eu sou filha, eu não concordo com isso. Isso. Mas ali, né, naquele trecho específico, né, da trama, né, tem alguma coerência, né? Porque toda a desgraça, né, que né, a Medea está passando também é por causa dos filhos, né? E que ela fala, né, quer dizer, é muito doloroso, por exemplo, né, uma mãe ter que enterrar um filho. Então era melhor nem ter tido filho, né, se fosse, né, soubesse, né, que tinha uma desgraça dessa por vir. Mas claro, eu também concordo, não faz sentido nenhum, né, pensar assim. Senão a gente também não Quando vai. você estiver lendo lá a questão, lembre, por favor, da Larissa e aquilo ali, ó, não é o que eu penso, tá? Não é o que eu penso. Sim, é claro, não, tudo bem, não. Aí eu vou corrigir com calma até a segunda-feira que vem, mas não se preocupem com acertar ou errar. O importante é a travessia, né? A tentativa, né? Se esforçar. Né? Ninguém tem as respostas certas. Né? Ainda mais, né, a gente conversou, né, que o texto é difícil mesmo, né? O texto de 2.500 anos atrás, né? É uma tradução erudita, né? Eu vou botar agora um pouquinho, quer dizer, de 3 pedacinhos, né, da mesma peça. Ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo. Pronto. Tá, isso é uma tradução aí agora da mesma peça em prosa. Quer dizer, porque teve gente que traduziu também para prosa, né? O Milor Fernandes chamou de transubstanciação, né? Em que explica esse trechinho, né, de 10 versos, que está logo na primeira página do texto da Medea. Não, quero... Dá para ver daí? Ó. Ela, pobre senhora, aprendeu na triste experiência, é um trechinho, né? São 10 versos meio agora descontextualizados. Ela, pobre senhora, aprendeu na triste experiência o irreparável que é abandonar a terra pátria. Agora odeia os filhos e já não sente alegria em contemplá-los. Porque é muito mais fácil entender o texto em prosa, né? Porque ele não tem, né, a obrigação de
manter o ritmo, de manter, né, a métrica que a tradução em verso tem. Mas é evidente que uma poesia a gente traduz, né, poeticamente, né? O que ele fez foi facilitar, simplesmente. Né? Tenho medo de que cometa algum terrível desatino. Seu gênio é terrível, não suportará essa ofensa por muito tempo. Eu a conheço demais, ela fala do coro, né? E me apavoro com a ideia de que entre silenciosamente em seu quarto conjugal e afiando uma adaga, atravesse o próprio coração. Então é o momento em que o coro está ali com medo de que ela, inclusive, se mate. Ou que vai matar o rei e o próprio esposo, transformando em tragédia a desgraça atual. E aí o coro já meio antecipando, né, o que a Medea poderia aprontar também, né, de matar o rei, até matar o Jazão, né, e transformando, quer dizer, o que já é uma desgraça, né, numa grande tragédia. Né, e aí, então, né, as 3 traduções usadas, essa primeira, que é do Jato Rano, professor da USP, né, a do Flávio Ribeiro, que é professor da Encanto, e uma mais recente, do Trajano Vieira, né, que foi meu professor durante uns 8 anos, né, que fez uma tradução muito mais complexa, né, essa eu nunca pediria para vocês verem, porque é ininteligível mesmo, mas a gente vai ver um trechinho do mesmo pedaço, e os mesmos 10 versos traduzidos por cada um, e depois comparar os 3. Deixa eu voltar para cá. Ficou um negócio ali na frente, mas vamos ver se dá para ler ali. Aperte F5, professor. Hã? F5? Aperte F5. Grande. Apareceu? Aqui não. O senhor pode também ir lá embaixo no cantinho. Não tem 89%, né, ali? Do lado. Nessa piazinha, eu não sei como é. Pode clicar aí também que funciona. Embaixo mesmo. 89%. Ah, tá. Não, é porque ficou, quer dizer, o clique para ficar no título na frente do... No caso, o senhor vai na piazinha que tem do lado do 90. Não? Na outra? Ai, peraí. Na outra. Do lado do 100 mesmo. Do lado do 100, aqui. É, esse aí. Aí. Será que é... Deixa eu ver se apareceu. Não. O senhor apertou? Apertei. No meu aparece em tela inteira. Não, mas ó, dá pra... Peraí. É que agora ficou... Não. Ai, peraí, agora eu me perdi. Oh, deixa eu ler o primeiro lá, que é só esse primeiro verso que ele fica assim, mas depois é melhor. Mas diz lá o primeiro verso, reconheceu, depois a gente vai ler ele em outra, vai dar para ler. Reconheceu a infeliz sob infortúnio, por que não abandonar pátria o chão? Deixa eu mandar para cá. Tem horror aos filhos, nem se alegra aos vê-los. Essa foi a tradução que a gente deu. Temo que ela trame alguma novidade. Grave é o espírito, nem suportará maus tratos. Eu a conheço e temo que ela, no fígado finque afiada a espada, aquilo dela se suicidar. Calada em casa onde se estende o leito, ou ainda mate o tirano que se casou, nesse entendido do tirano com que se casou, e assim obtenha um maior infortúnio. O sentido é o mesmo, né, daquele texto em prosa, né, em que o coro está com medo de que ela se mate,
né, ou então mate, né, o tirano com que se casou, Jasão, né, e assim obtenha o maior infortúnio, o que ele tinha traduzido lá, né, como transformados graça em tragédia. Né. Uma outra tradução para o mesmo trecho. Aprende a desgraçada no desastre que deixar não se deve o solo pátrio. Odeio os filhos, não lhe apraz olhá-los. Tremo que trame novidades, pois o espírito tem grave e a dor não há de suportar. Eu a conheço e temo que no fígado finque agudo gládio, após entrar silente no aposento, ou que mate o tirano e o que se casa e receba depois maior desdita, maior infelicidade. Então, vê que tem algumas diferenças, né, de palavras que a gente vai explorar daqui a pouquinho, né, mas o sentido é o mesmo, né, quer dizer, é o mesmo texto traduzido por outra pessoa. E o terceiro, deixa eu ver se apareceu para vocês agora. Oxe, eu tinha que melhorar isso aqui. Esse eu não consigo ler o primeiro verso, mas o quanto custa renegar o sítio natal. Ao ver os filhos, todo o Professor, dá para tirar. Dá? Para tirar essa caixinha, é só clicar em cima. Vai aparecer aquela partezinha para diminuir. Garoto. As laterais é só puxar para o lado, que ela diminui. Deu agora, né? Agora. Então, aprende o quanto custa renegar o sítio natal. Ao ver os filhos, todo o senho com desdém. Tremo só de imaginar que trame novidades. Sua psique, essa palavra não tinha aparecido ainda, né? Circunspecta, suporta mal a dor. Conheço-a de longa data, é o Coro falando. E não descarte a hipótese de que apunhale o fígado, depois que entrou sem voz rumo ao leito. É a mesma ideia, né, de que está com medo de que ela se mate. Ou será que mata o rei e o marido, agravando o quadro mais? Agora vamos, olha, comparar as três. Vejam se dá para ler, se a letra for muito pequena. Reconheceu a infeliz sob infortúnio. Na segunda tradução, aprende a desgraçada no desastre. Na terceira, aprende o quanto custa renegar, né, o sítio natal. Então, vê lá que em uma está reconheceu, na outra está aprende, na outra está aprende. Infortúnio, desastre, e na terceira não tem só aprende. Por que não, que esse amarelo ficou ruim de ler, né? Mas por que não abandonar solo pátrio? Deixa eu ler aqui para isso melhor. Que deixar não se deve o solo pátrio. O quanto custa renegar o sítio natal. Tem horror aos filhos, nem se alegra ao vê-los. Odeia os filhos, não lhe apraz olhá-los. Ao ver os filhos, todo o senho com desdém. Temo que ela trame alguma novidade. Tremo que trame novidades. Tremo só de imaginar que trame novidades. Vê que são parecidas, mas são diferentes, né? Grave é o espírito. O espírito tem grave. Sua psique circunspecta. Ficou um pouco diferente, né? Nem suportará maus tratos. E a dor não há de suportar. Suporta mal a dor. Quer dizer, ela não suporta muito a dor. Eu a conheço. Conheço-a. De longa data. E temo que ela no fígado finque afiada espada. E temo que no fígado finque agudo gládio. E não descarto a hipótese, no lugar de temo, de que apunhale o fígado. Então, vê que até, quer dizer, o instrumento foi traduzido de três formas diferentes.
espada, gládio, punhal. Sinônimos, né, mas que são aparelhos diferentes, né, são tipos de faca diferentes. Calada em casa, onde se estende o leito. Após entrar, silente no aposento. O fígado, depois que entrou, sem voz, rumo ao leito. A mesma ideia de que ela está em silêncio, né, e entrando no aposento, né, calada em casa, onde se estende o leito. Ou ainda mate o tirano que se casou, ou que mate o tirano e o que se casa, né, ou será que mata o rei, né, em vez do tirano, né, e assim obtenha um maior infortúnio, e receba depois maior desdita. E o marido agravando o quadro mais. Quer dizer, dá para perceber, né, que é o mesmo trecho traduzido de 3 formas diferentes. Né, eu realcei pelas cores, né, as palavras, né, que foram traduzidas, né, diferentemente, né, para ficar fácil da gente poder comparar, né, as 3 traduções diferentes. Né, tem uma, lá no Moodle tem uma 4ª tradução também, né, para português, também numa edição bilíngue, né, mas essa eu não usei. Né, só essas 3 que já estão suficientes. E aí, olha, usando aquela nossa tradução, para ver o trabalho do tradutor. Ó, e aí, quer dizer, a gente faz parte mais da AB2, né? A gente vê os elementos próprios, né, da poesia, né? Dá para ler daí? Pensando agora nos aspectos formais do poema mesmo. Né? Vocês talvez saibam já alguns, mas a gente vai passar junto, a gente vai aprender junto a dividir as sílabas poéticas e a pegar o ritmo. Mas só na fala, ver se dá para pegar pelo menos o ritmo. Olha. Aprende a desgraçada no desastre, que deixar não se deve o solo pátrio. Então, aprende a desgraçada no desastre, como é que a gente pega o ritmo? Vendo quais são as sílabas fortes dentro do verso. Então, se a gente for, é uma coisa diferente, o ritmo, né, e a métrica. A métrica é aquela que a gente divide as sílabas poéticas, né, então a gente tem a, prem, já, junta, porque a gente fala junto, né, a gente não fala aprender a gente fala aprende a, desgraçada no desastre. A gente conta sempre só até a última sílaba tônica, no caso, os as. Então, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as tônicas, a 2, a 6 e a 10. O segundo verso. Que deixar não se der, mesma coisa, viu, junta aqui então, a gente chama, é uma elisão, não se der, viu, só, lo, pá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora acentuadas. Que deixar não se der, viu só no pá. Então, acentuadas agora, em vez da 2, 6, 10, a 3, a 6 e a 10. Agora essa é mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma regrinha também, que quando a vogal é tônica, ela não elide, não faz elisão com as seguintes. Então, o, dei, agora, o A é átono.
e o O do artigo é átono também. Então, a gente junta o A com o O. Então, fica o dei aos filhos. Não lhe é átono, átono, E, e o A é átono também. Então, junta. Não lhe apraz olhar. Então, 1, 2, aos 3, 4, 5, 6, 7, lhe a 8, pras, olhar. Aí já uma dica, a última sempre é tônica. A última sempre faz parte do ritmo. Então, o dei-os fi, aí o fi é forte, dos não lhe apraz olhar. Só mais uma. Tremo que trame novidades. Pois. Agora, ficou difícil. 3, 1, 2, que, 3, tran, 4, me, no, vi, dá. Aí teria uma questão. Se o des e o pois fazem parte também, porque vocês estão vendo que todas têm 10, né? Se a gente parar no dá só 8. Né? Então, eu vou contar o des e o pois também. E aí, então, em vez de ler tremo, que trame, novidade, porque as outras são átonas, mas eu vou ler tremo, que trame, novidades, pois, né, para juntar 10. E assim vai. O átono, ex-átono, porque o forte é o I, né, a tônica. Então, o ex é uma, pi, ri, tu, tem, gra, ve, a, tudo junto, porque tudo átono, e as duas ainda são ex que a gente junta. Então, gra, ve, a, dor, não, a. A última, então, a tônica também conta. Vou continuar. De suportar. Eu, agora não vai juntar o eu com o a, porque o eu é tônico. Eu, a, conhe, agora junta, porque o o e o e são átonos. Conhe, sue, te. E o mo a gente despreza porque o forte é o T. Então, de suportar, eu a conheço e te. Tá. Acho que uma primeira abordagem, né, que a gente está fazendo, né, de métrica, de ritmo, mas o que vocês acham? Deu para pegar alguma coisa? A gente vai explorar bastante isso, vai ver muitos casos em que há dificuldade maior, porque esses aí estão todos bem regulares, mas vocês imaginam também, quer dizer, que isso não é uma poesia original, isso é uma tradução. Né? Então, o trabalho que o tradutor teve para traduzir todo esse trecho em decassílabos. Né? O esforço que ele teve que fazer, né, para manter o sentido, né, e aí é por isso a dificuldade também de ler o texto, né, porque ele tinha que encaixar tudo aí, né, em versos de 10 sílabas, né, sem prejudicar o sentido. Né, então, um trabalhão danado. Né. O que vocês acham? Deu para pegar um pouquinho, mais ou menos, como é que se faz, quer dizer, essa divisão métrica, essa divisão rítmica? Lembrando que isso é, na verdade, assunto da AB2, né, a análise formal mesmo dos poemas. Né? A gente vai trazer vários poemas, né, aí brasileiros mesmo, né, em que há muitos casos, né,
em que há até controvérsia de como dividir, né, tem várias figuras, né, de linguagem, né, que fazem com que, né, às vezes, por exemplo, em vez de cometer uma elisão, tipo aqui no deve o solo, aí para dar a métrica certa, talvez a gente tivesse que separar o deve o, né, para na hora da pronúncia, né, falar separadamente, o e do o, né, para poder dar a métrica direitinho. Mas o bom poeta não precisa recorrer a esse tipo de estratégia, né, de burlar um pouquinho, né, a regra, né, e como ele fez aqui agora, né, conseguiu perfeitamente, né, sem abusar de figuras, né, de formas, né, de escapar, né, do ritmo, né, manteve direitinho, né, por isso que eu acho um bom exemplo, né, de como dá para a gente ler o texto, quer dizer, um poema no caso, né, lembrando que é uma tragédia, né, que é do gênero dramático, né, mas é um poema também, né, então ele segue, né, as regras, né, da poesia, né, e ele fez isso, eu acho que muito bem, né. O mesmo trecho, olha, agora eu ressaltei a sonoridade. Ó, eu botei, especialmente pensando nessa figurinha de linguagem também, né, que é o... perdi a palavra, daqui a pouco eu lembro. Por exemplo, pensando na sonoridade agora, né, do poema. Olha, aprende a desgraçada no desastre, que deixar não se deve o solo pátrio. Odeia os filhos, não lhe apraz olhá-los. Tudo isso é de propósito. Quer dizer, isso que eu grifei aí colorido. Por exemplo, esse LH, LH, LH que se repete ali. Né? Eu vou ficar devendo para vocês, porque eu esqueci agora o nome da figura, que é isso. O PR, o GR, o TR, o TR, o PR, olha, que aparece 5 vezes ali, nos 3 primeiros versos. Né? O D, né, que é muito presente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes também, só em 3 versos. Né? E continua, tremo que trame novidades, pois o espírito tem grave, e a dor não há de suportar. Eu a conheço e temo, e agora esse verso aqui bonito, que no fígado fim que agudo gládio, após entrar silente no aposento. E aí só nesse verso 3 S's aí, essa sibilante, né, que está muito presente, né, e que vai se repetir, olha, nos 2 versos seguintes. Ou que mate o tirano e o que se casa e receba depois, volta lá o D lá do começo, né, e o S maior desdita. Né, de novo o D e o S de novo. Né, quer dizer, é uma figura de linguagem, né, que é o que dá a sonoridade para o poema. Né, então, quando a gente lê um poema, é muito diferente de ler um texto em prosa, que não tem esse tipo de recurso, né, ao som. Apesar de que, claro, que hoje existe muito poema em prosa, de que é uma prosa poética, né, em que o escritor, mesmo o narrador, né, a narração, né, o romance, o conto, né, exploram também a sonoridade, mas é um recurso típico da poesia. Deu para perceber a sonoridade proposital, né, de como ele faz, e isso tudo depois a gente vai ter uma explicação, né, de como que a gente começou a falar uma vez, né, é a função poética, né, são 6 funções, né, que o Jacobson
distinguiu, né? A função referencial, por exemplo, é aquela em que só se passa a informação, né? Então, por exemplo, um romance é escrito na função referencial. Você vai lendo e não se preocupa com a linguagem. Já aí, no caso, é a função poética, e que a definição dela é que ela chama a atenção, né, para a própria linguagem. Né? Então, é impossível a gente ler, né, sem prestar atenção na linguagem, como o negócio foi escrito, né, na sonoridade das palavras, no ritmo, na rima. Né? Esse não tem rima, né, mas tem esse monte de... Veja a palavra. Eu trago depois. Mas que é muito presente na poesia, que faz com que a gente não consiga ler uma poesia do jeito que a gente lê um romance. Né? A gente pega um romance e lê ele, pá, né, 100 páginas num dia. Né? Uma poesia, para a gente ler ela direito, né, tem gente que diz, por exemplo, que você pega um livro de poesia do Drummond, você só pode ler uma poesia por dia, né, porque é muito rico. Né, a sonoridade, né, as imagens que ele traz, né, que não dá para você pegar, né, e ler o livro de poesia como se fosse um livro de prosa, né, um livro de contos, né, que você vai virando as páginas, e vai, claro, que dá, claro, mas você vai perder metade da graça do negócio, né, que é exatamente essa linguagem que chama, né, a atenção sobre si mesma, que é o próprio, né, da linguagem poética, da poesia. Né, e isso está presente aqui na tradução do português, mas está presente no original grego também, por exemplo. Né, é cheio, né, de aliterações, desculpem a palavra, cheio de brincadeiras, né, no fundo, né, com as palavras, né, com a sonoridade das palavras. Né. Deu para pegar alguma coisa, gente? Deu sim, professor. Eu não sei se todo mundo conseguiu pegar esse final, porque daí aí já era um pouco, quer dizer, avançando já um pouco né, na forma poética, né, por excelência, né, sem pensar tanto assim no conteúdo, mas mais no formato. Mas acho que... Eu acho... Sim. Pode falar, professor. Claro, não, pode dizer. Eu acho um pouquinho difícil, mas com a explicação, com os exemplos e também a contagem, deu para pegar alguns pontos. Isso, vocês vão ver que depois fica automático, que depois a gente lê já no ritmo. Né? Não tem como evitar até ler no ritmo, né? Porque a poesia chama a gente, né? Ela chama a atenção da gente. Né? Esse ritmo marcado, quer dizer, das sílabas fortes em contraposição com as fracas, né, aprende a desgraçada no desastre, que deixar não se deve o solo pátrio, odeia os filhos, não lhe apraz olhá-los, tremo que trame novidades, pois o espírito tem grave, a dor não há. É uma música, né, é assim que a gente também consegue decorar músicas, né, e a gente não consegue decorar texto em prosa, né, porque a sonoridade chama a atenção. Né? Eu trago para vocês um exemplo na semana que vem de como é esse em grego, né? Porque daí eles têm, por exemplo, a tragédia tem um determinado ritmo, a epopeia tem outro ritmo. O ritmo da epopeia é assim: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Uma tragédia, por exemplo, pode ter partes que sejam ritmo assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aí vai o texto inteiro nessa toada, né, como se fosse uma música mesmo. E aí os gregos tinham, né, diversos metros, né, tinha um metro que, por exemplo, era específico para poesia satírica. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
né? E aí uma poesia satírica normalmente é escrita nesse ritmo. Mas talvez o mais famoso mesmo seja o hexâmetro datílico, né, que é o metro da epopeia, o metro do Homero, né, que é esse 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, e 6 vezes repetido isso a cada verso. Às vezes, o 2, 3, as duas breves, viram uma longa. Daí fica 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Mas seguindo sempre, né, o mesmo padrão. Né? E isso porque a gente tinha comentado, né, que a literatura nasce, né, oral, né, só depois que ela vem a tomar a forma escrita. Mas, quer dizer, esse aspecto da oralidade, né, da sonoridade das palavras, né, até para eles decorarem, né, aqueles montes de versos da Ilíada e da Odisseia, né, é sempre muito presente. Tá? Não deu para a gente entrar hoje na poética do Aristóteles, mas a gente começa com ela na semana que vem. Né, se ficar alguma dúvida da Medéia, a gente retorna a ela. Né, mas aí a gente vai ver daí um pouquinho, daí mesmo a teoria literária mais formalizada. Agora, só adiantando para vocês, de novo, né, quer dizer, o Aristóteles, quer dizer, escreveu há 2.400 anos atrás. Né, e o que a gente tem, a poética dele, são notas de aula, né, que ele tomou, ele dava aula andando, né, e muitos dos textos dele, né, são simplesmente notas que ele tomou, né, que depois foram preservadas. Né, é difícil porque às vezes o texto está corrompido, o original, quer dizer, no sentido de que há lacunas, então não tem determinado parágrafo está faltando, quer dizer, alguma palavra num manuscrito está de um jeito, no outro manuscrito está outra palavra, né, e aí os tradutores têm que se virar para dar o sentido para aquilo, mas eu acho que vai dar, apesar de que algumas coisas não adianta, que a gente não vai entender, né, mas a essência com certeza a gente vai entender, né, especialmente a comparação que ele faz entre a epopeia e o drama, né, entre Homero, no caso, né, e os trágicos, né, e os cômicos também. Alguém assistiu O Nome da Rosa? O filme com o Sean Connery? Porque o que a gente tem hoje é o que a gente chama da Poética 1, onde ele trata da tragédia e da epopeia. E existiu, né, uma Poética 2, em que ele tratava exclusivamente da comédia. Essa Poética 2 se perdeu. Né, o filme, quem tiver a oportunidade de ver, acho que eu posso até deixar o link lá no Moodle para quem tiver a oportunidade, é um filme muito legal, um filme meio policial, passado na Idade Média, né, em que a graça toda do negócio, quer dizer, é um mosteiro, né, na Idade Média, né, o Sean Connery é um monge, né, e lá tem uma biblioteca gigantesca, né, e a questão toda é que lá nessa biblioteca existe, né, um exemplar, né, único da Poética 2. Só que trata da comédia. Né, então os monges do mosteiro guardam aquilo às 7 chaves, né, porque a gente vai ver também, né, para que serve a comédia, né, ela ridiculariza. Né, no caso, ela ridiculariza as comédias, no caso, quer dizer, claro, provocam o riso, né, e para os monges o riso era uma coisa profana, né, especialmente vindo de uma autoridade como Aristóteles, dizendo que é possível rir. Né, e os monges morrem de medo, né, do riso, né, porque o riso desmonta toda a autoridade. Né, então você ri, né, de Deus, ri, né, das autoridades, ri né, dos próprios monges, quer dizer, para eles era uma coisa muito perigosa, né, porque eles perderiam a autoridade. Então,
Quer dizer, é um filme muito bonito, muito, quer dizer, daqueles que a gente não consegue parar de ver, né? Acontece um monte de coisa, mas a questão toda é essa busca pela Poética 2, de que hoje a gente tem só alguns fragmentos, né, que foram recuperados através de outras vias, né, e a gente não sabe o que Aristóteles falou sobre a comédia. A gente, algumas pessoas, né, intuem a partir de outros trechos, né, na Poética 1 que a gente vai ler, ele fala um pouquinho da comédia, mas ele diz, e disso eu vou tratar em outro lugar. E aí esse outro lugar é o livro que se perdeu, né, assim como se perderam, né, muitas coisas. A gente vai ver que no começo da Poética ele já começa falando, né, das epopeias do Homero e da comédia que o Homero escreveu. Né, Margite se chamava, né, e é uma comédia perdida, quer dizer, ninguém tem acesso, nunca teve, né, o que seria essa comédia do Homero. Né, dele a gente tem só mesmo a Ilíada e a Odisseia. Quer dizer, claro, daquele tempo para cá muita coisa se perdeu, né, muita coisa foi salva graças aos árabes, né, que preservaram, né, muito tempo depois, né, os manuscritos gregos, né, e traduziram. Então, algumas coisas a gente tem acesso, né, via traduções árabes, né, mas, quer dizer, vamos guardar, né, a surpresa do texto do Aristóteles para a semana que vem mesmo. Alguma questão, algum comentário? Só retomando o comecinho, então, né, a gente tinha ouvido, né, aquela música, né, no violino, né, a Chaconne de Bar, né, de 1717 para 1720, né, para original para violino solo. Agora eu vou deixar então para quem tiver ainda afim, tocando a mesma música agora para piano, tão bonito quanto, né, tão impactante quanto, é a mesma música, né, quem ouviu no comecinho vai reconhecer, né, mas, quer dizer, é outra música. Quer dizer, essa é a graça, né, das adaptações, né, das traduções, né, é igual, mas é diferente. Né, cada um tem a sua forma, assim como as adaptações, né, por exemplo, do texto literário para um filme. Né, cada um faz a sua e é sempre uma obra nova. Né, mesmo as interpretações, por exemplo, da mesma música, no mesmo instrumento, da mesma forma, cada intérprete interpreta de uma forma. Então, a gente conhece, né, de música popular, por exemplo, quer dizer, às vezes tem uma música, né, que tem dezenas e dezenas, né, de versões, né, cada cantor canta do seu jeito, né, é a mesma música, né, mas é diferente. Agora a gente reconhece ali a essência dela, né, por isso que a gente reconhece a música, apesar de ser, às vezes, um arranjo completamente diferente. Tudo bem? Eu posso soltar, então, a música? Pode sim, professor. Quem tiver a oportunidade de ficar até o final, eu acho que compensa.